Olá, eu sou o Kenji e hoje eu gostaria de conversar com você, de pai para mãe, de educador para cuidador, sobre algo que acontece dentro de muitas casas, mas que poucos de nós temos a coragem ou as ferramentas para nomear. É uma dor silenciosa, um cansaço que se acumula no final do dia, depois de inúmeras batalhas pequenas e desgastantes com os nossos filhos. A gente pede para guardar um brinquedo e a resposta é um não firme, a gente avisa que a hora da tela acabou e o que vem é uma explosão de choro e raiva. Pedimos para colocar o sapato, para escovar os dentes, para vir para a mesa, e cada uma dessas pequenas tarefas se transforma em uma negociação, um conflito, um cabo de guerra emocional. E o que nós sentimos? Frustração, impotência, às vezes até uma pontinha de raiva, que logo em seguida se transforma em culpa. A gente se pergunta: onde foi que eu errei? Por que meu filho não me escuta? Será que eu não tenho autoridade? Essa dor de não se sentir visto, de não se sentir respeitado pela criança que a gente mais ama no mundo, é profunda. Ela nos faz duvidar da nossa capacidade como pais e mães. E o pior é que, no meio desse turbilhão de emoções, nossa reação quase sempre é automática. A gente levanta a voz, ameaça com castigo, repete a mesma ordem 10, 20 vezes, cada vez com mais impaciência, e sem perceber, a gente entra exatamente no ciclo que mais queríamos evitar. O que talvez a gente não perceba é que essa nossa reação automática, essa tentativa de impor o controle pela força ou pela repetição, na verdade só piora a situação. Quando uma criança está desregulada, seja por frustração, cansaço, ou por simplesmente não saber lidar com um sentimento grande demais, a última coisa que ela precisa é de um adulto igualmente desregulado. Quando gritamos, estamos ensinando que gritar é uma forma válida de comunicação. Quando ameaçamos, ensinamos que o poder se baseia no medo. E quando insistimos de forma impaciente, comunicamos que não confiamos na capacidade dela de cooperar. Em vez de acalmar a tempestade, nós acabamos adicionando mais vento e mais chuva, e a criança, que já estava se sentindo perdida, agora se sente também acuada e incompreendida. Essa reação não ensina autocontrole, ela apenas ensina a obedecer por medo ou a se rebelar com ainda mais força. Na cultura japonesa, existe uma perspectiva um pouco diferente sobre esses momentos, uma visão que pode nos trazer um grande alívio. O comportamento desafiador de uma criança não é visto primariamente como um ato de desobediência ou um ataque pessoal contra os pais. Ele é entendido como um sinal de que a criança está com dificuldades para gerenciar suas emoções internas. É como se ela estivesse dizendo: da única forma que consegue, eu não estou dando conta disso aqui dentro. Eu preciso de ajuda. Essa mudança de perspectiva é transformadora. Ela nos tira do papel de adversário e nos coloca no papel de aliado. Não se trata de uma batalha de poder para ver quem vence, mas sim de uma oportunidade de ensinar e de conectar. A partir dessa visão, nasce uma distinção muito importante: a diferença entre o controle externo e a consciência interna. O controle externo é o que a maioria de nós tenta aplicar. Faça isso porque eu mandei. Se você não obedecer, vai ficar de castigo. Esse método pode até funcionar a curto prazo. A criança pode até obedecer por medo ou para evitar uma consequência ruim, mas o que ela aprende com isso? Ela aprende a se comportar bem apenas quando há uma autoridade vigiando. Ela não desenvolve a capacidade de pensar sobre suas próprias ações, de entender o impacto que elas têm nos outros, de fazer a escolha certa porque ela entende que é a coisa certa a se fazer. A consciência interna, por outro lado, é o objetivo final. É quando a criança desenvolve seu próprio termômetro emocional e moral. Ela aprende a reconhecer seus sentimentos, a entender por que é importante guardar os brinquedos, a cooperar não por medo, mas porque ela se sente parte da família e entende que a colaboração torna um ambiente melhor para todos. E essa consciência não se constrói com pressão, mas com orientação paciente. Aqui entramos no nosso papel fundamental, talvez o mais importante de todos, o papel do adulto como regulador emocional. Imagine que o sistema nervoso da criança é como um pequeno barco em um mar agitado. Ela não tem ainda o leme ou a experiência para navegar na tempestade das suas próprias emoções. O adulto, nesse cenário, é o farol. É o ponto de estabilidade, de calma, de segurança. Se o farol começar
piscar descontroladamente, a gritar com o barco, a ameaçar a tempestade, o que acontece? O barquinho fica ainda mais perdido. Nosso trabalho, portanto, não é lutar contra a tempestade da criança, mas sim ser a presença calma e firme que ajuda a encontrar o caminho de volta para a tranquilidade. Isso significa, antes de tudo, regular a nós mesmos, respirar fundo antes de reagir, baixar o nosso tom de voz, acalmar o nosso próprio coração acelerado para que possamos oferecer segurança e não mais caos. E como fazemos isso na prática? Como aplicamos limites claros sem entrar em confronto direto? O segredo está em conectar antes de corrigir. Em vez de chegar dizendo, guarde esse brinquedo agora, você pode se ajoelhar na altura da criança, olhar nos olhos dela com gentileza e dizer, eu vejo que você está se divertindo muito com esses blocos. Foi uma construção incrível. E agora? Está chegando a hora de nos prepararmos para o jantar. Precisamos guardar os brinquedos para que a nossa mesa fique livre. Percebe a diferença? Você validou o sentimento dela, reconheceu o que ela estava fazendo e só então apresentou o limite de forma clara, calma e contextualizada. O limite não é uma ordem arbitrária, ele faz parte do fluxo natural do dia. Em vez de pare de chorar, podemos dizer, eu sei que é frustrante ter que desligar o tablet, é difícil parar algo que a gente gosta. Pode ficar triste, eu tô aqui com você. Quando você estiver pronto, vamos pensar em outra coisa legal para fazer. O limite é mantido, mas a criança se sente compreendida e amparada em sua frustração. Mas e quando, mesmo com toda essa calma e conexão, a criança resiste ou simplesmente nos ignora? Isso vai acontecer. É importante que a gente saiba que isso não significa que o método falhou ou que perdemos a autoridade. Significa apenas que a criança precisa de um pouco mais de ajuda para fazer a transição. Se você pediu para ela guardar os brinquedos e ela disse não ou continuou brincando, em vez de repetir a ordem, você pode se aproximar e oferecer ajuda de forma concreta. Que tal se a gente guardasse junto? Eu guardo os blocos vermelhos e você guarda os azuis. O que acha? Ou então você pode dar uma escolha dentro do limite. Você prefere guardar os brinquedos agora ou daqui a 2 minutos, quando o nosso reloginho despertar? Isso dá à criança uma sensação de autonomia, mesmo que o resultado final seja o mesmo. Os brinquedos serão guardados. A firmeza não está no grito, mas na consistência calma da sua ação. Se ela ainda assim se recusar, você pode dizer, com muita tranquilidade, entendo que você não queira guardar agora, mas essa é a nossa regra para mantermos a casa organizada. Eu vou começar a guardar e quando você estiver pronto para ajudar, será muito bem-vindo. Então, você começa a guardar, sem raiva, sem ressentimento. A sua ação calma é a maior lição. Um dos erros mais comuns que nós, pais, cometemos e que enfraquece nossa autoridade de forma sutil é a inconsistência. Um dia a gente proíbe algo, mas no outro, porque estamos cansados, a gente cede, ou então ameaçamos com uma consequência que nunca cumprimos. Se você não arrumar isso, não vai ter sobremesa. E na hora da sobremesa, a gente esquece ou fica com pena e dá do mesmo jeito. Cada vez que fazemos isso, estamos ensinando a criança que nossas palavras não têm muito valor. Outro erro é entrar em longas negociações ou tentar justificar excessivamente nossas decisões para uma criança que naquele momento não tem capacidade emocional para ouvir. A clareza e a simplicidade são nossas aliadas. O limite é a hora da tela, acabou. A explicação pode ser porque o excesso de tela não faz bem para os seus olhos e para o seu cérebro. Mas não precisamos entrar em um debate filosófico sobre os malefícios da tecnologia. A firmeza vem da ação consistente de desligar o aparelho no horário combinado, sempre, com calma e empatia pela frustração que isso pode gerar. Os benefícios de adotar essa postura, essa liderança emocional, são profundos e duradouros. A médio prazo, você vai perceber uma diminuição significativa nos confrontos diários. A criança, sentindo-se mais segura e compreendida, começa a cooperar mais naturalmente. Ela aprende que suas emoções são válidas, mas que os limites existem para o bem-estar de todos. Ela começa a desenvolver, de forma genuína, a capacidade de se acalmar, de esperar, de negociar de forma respeitosa. E a longo prazo, o que estamos construindo é um relacionamento baseado em confiança e respeito mútuo. Estamos criando um ser humano que sabe se autorregular, que tem inteligência emocional, que confia nos pais não por medo,
mas porque sabe que eles são seu porto seguro. Estamos ensinando a ela um modelo de como ela mesma vai lidar com frustrações e conflitos pelo resto da vida. Esse é o verdadeiro presente. Não uma criança obediente, mas uma criança consciente. Para encerrar nossa conversa de hoje, eu gostaria de deixar uma reflexão. Ser pai e ser mãe é um exercício constante de liderança, mas não uma liderança autoritária de chefe, e sim uma liderança emocional, de guia. É sobre ser o farol que mencionamos, a presença calma no meio da tempestade. É sobre entender que, para ensinar autocontrole ao nosso filho, precisamos primeiro encontrar e praticar o nosso próprio autocontrole. É um caminho que exige paciência, autocompaixão e a coragem de olhar para as nossas próprias reações automáticas e escolher um caminho diferente. É um trabalho diário, imperfeito, mas profundamente transformador. Liderar com o coração não significa ser permissivo. Significa ser a base segura de onde nossos filhos podem crescer fortes, resilientes e, acima de tudo, conscientes de si mesmos e do mundo ao seu redor. Antes de encerrar, quero deixar algo importante para você. Se esse conteúdo está fazendo sentido, eu reuni os princípios desse método em um guia simples e prático chamado Educar Sem Gritar, o método japonês de criar filhos conscientes. Ele foi criado para pais e mães que desejam aplicar esses conceitos com mais clareza e tranquilidade no dia a dia. O link está na descrição, acesse no seu tempo, com calma, e veja se faz sentido para sua família. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe um comentário contando qual parte mais tocou você. Isso ajuda muito outras famílias a encontrarem esse conteúdo. Se quiser continuar essa conversa comigo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também busca educar com mais consciência e respeito.